Então vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Fabiano. Fabiano, como é que está o movimento estudantil em São João del Rei? Que já foi muito ativo, né? Nós tivemos até eleições aí municipais, quando o movimento estudantil conseguiu eleger um vereador, que foi o Cristiano, que hoje é vice-prefeito, mas de lá para cá o movimento estudantil deu uma caída. Eu fui eleito em 2006, né, e a minha diretoria foi composta por 30 diretores. No ano que eu fui eleito, a gente estava atuando, trabalhando bastante, os diretores comparecendo, até o primeiro semestre de 2006. No final do primeiro semestre, alguns diretores tiveram que sair por causa de trabalho, formaram, né, e aí um resto de diretores ficaram comigo até o segundo semestre. Segundo semestre, alguns diretores tiveram que sair, mas alguns tiveram que sair por causa de trabalho, escola. E eu deveria ter feito o congresso no início do ano de 2007, como eu não tive condição, porque eu precisava de militantes para estar comigo nas escolas, tirando delegados para participar do congresso. Eu marquei esse congresso 3 vezes e não consegui pessoas para me apoiar para fazer o congresso. E a partir daí o movimento foi apagando, fui ficando. Aí até o final do primeiro semestre de 2007, eu tinha 5 diretores comigo. Como é que você avalia essa questão, né? De hoje, o movimento estudantil conseguiu fazer lideranças, mas as lideranças, quando assumem cargos públicos, deixa com que o movimento estudantil se esvazie. No início do meu mandato eu tive apoio, né, do Cristiano, tive apoio, que era justamente o ano eleitoral de 2006. E a partir de 2006, que passou as eleições, eu comecei a perder o apoio. Aí foi daí onde a UMES começou, os diretores começaram a sair, o pessoal foi esquecendo o movimento. Aí eu acho que teve um pouco de intenção, sim, né, para a campanha, para deputado, e depois disso, a própria diretoria executiva, que é composta pela irmã do Cristiano e 2 primas dele, sumiram da UMES e não deram mais satisfação. A partir de agora, que é ano eleitoral, e eu estava sozinho com a Isabela no final do ano agora, e o Jader estava precisando de fazer o congresso, porque nós não podemos mais ajudar. Então a gente tem que passar para alguém que possa ajudar, que nós não queremos que o movimento morra. Por exemplo, você deveria ter feito a eleição, quer dizer, a eleição deveria ter sido feita no passado e não aconteceu. A eleição deveria ter sido feita no início do ano passado. No início do ano passado. Aí você continuou presidente, né? Eu continuei para que a entidade não morresse, porque eu precisava de pessoas para me ajudar e eu não tive condição. E agora, como eu fui pedir o DCE ajuda, eu achei muito estranho, porque a minha diretoria, o ano passado, ficou 3 comigo. E a diretoria executiva sumiu, que era a irmã do Cristiano e as 2 primas. Sumiram, e agora que é ano eleitoral, e que eu pedi o apoio DCE, elas voltaram achando que eram as donas da UMES. Por exemplo, na época, eu lembro que o movimento estudantil tinha sede própria, pagava aluguel, né? Tinha uma arrecadação com carteirinha, tinha um movimento assim impressionante, era ali na Leite de Castro, a sede, tinha filas lá de jovens, até pais para fazer carteirinha, aquela coisa toda. Então a gente via que realmente ela funcionou, né? E essa sede acabou, o que virou isso? Essa sede na Leite de Castro, é bom lembrar que eu entrei e o dono dessa sede, onde era a UMES, estava ameaçando a processar a UMES por uma dívida de R$ 2.500 de aluguel. Eu entrei, quitei essa dívida, aí nós ficamos por um tempo aqui na Sebastião 7. Aí depois disso, que nós tivemos que sair daqui, aí a UMES foi para o Bonfim, para um cômodo no Bonfim, onde a minha mãe foi responsável por eu, na época, ser de menor, ela foi responsável pelo cômodo, o nome dela, o aluguel. E no início do ano passado, nós mudamos para a Paulo Freitas, onde até pouco tempo era a UMES, que lá também a minha mãe responsabilizou, porque não tinha diretores maiores de idade,
e eu também não poderia responsabilizar. Você está com 18 anos, né? Você acabou de fazer 18 anos. 18 anos, né? isso. E você está afiliado a algum partido político? Eu sou filiado. Você está em qual partido? Eu sou do Democratas. Partido Democrata. Isso, eu sou do Democratas. Inclusive, eu quero esclarecer uma coisa que está sendo usado. Eu não vou perguntar se você é candidato ou não, porque depois a Justiça Eleitoral vai falar que você está fazendo propaganda. Vamos falar só que você é um militante partidário. Né? Tá, não, mas então eu posso falar que está sendo usado, está sendo falado que eu quero usar uns para fazer campanha, mas é totalmente o contrário. Eu estou saindo por causa das eleições de 2008, que é bom deixar claro, que eu acho que é sujeira usar uma entidade estudantil para poder fazer campanha, sendo que na cidade são 12 mil estudantes e nem todos são de um mesmo partido. Deixa eu conversar com o Samer. O Samer, que já está com 22 anos, né, Samer? Isso. Também já teve uma movimentação na vida acadêmica. Samer, esse negócio de fazer política estudantil, mas fazer política estudantil visando uma política partidária, principalmente com um adolescente que ainda está formando o seu caráter, que ainda está formando a sua consciência cívica, que não tem uma noção exata ainda, né, do papel do cidadão, né? Não são todos, eu não quero generalizar, né, mas geralmente o jovem, até os 15, 16 anos, ele está preocupado com a balada, com arranjar uma namorada, né, com brincar, estudar. Então não existe esse interesse. Mas a UMES, né, a gente viu isso aí em outras épocas, até na época do 7 de setembro, eu fiz até uma crítica no próprio site JP Notícias, né, que alunos secundaristas, né, influenciados por lideranças políticas partidárias, desfilaram com faixas agressivas assim, contra o chefe do executivo no momento cívico, né? Eu achei que foi aquilo uma apelação muito grande. Então, quer dizer, esse abuso, né, da ingenuidade do jovem, né, do político profissional agir dentro do movimento estudantil, né, depois que acaba, né, consegue o objetivo, quer dizer, o movimento estudantil fica praticamente esgotado, né? Deixa de existir praticamente, e como a juventude está sempre se renovando, cada ano é uma meninada nova que entra, nem todo mundo entra com aquela proposta de ter um futuro político, e aí acaba, né? Como é que você vê isso? Bom, isso a gente até utiliza um jargão no movimento estudantil, né, que isso, no meu entendimento, é oportunismo e carreirismo. A utilidade da entidade estudantil como um fim simplesmente eleitoreiro. É claro, né, que os estudantes que têm os partidos políticos devem ter o espaço dentro do movimento, assim como aqueles que não têm também devem ter, né? Então a questão é de organização. O movimento ele deve estar organizado de uma forma onde permita a participação de todos, né, dos que têm partido, dos que não têm partido e dos partidos diferentes. O problema fundamental, e na universidade a gente tinha essa experiência, né, de muito tempo. Na verdade, é uma forma que os DCS se organizam desde os anos da ditadura, né, de ter a entidade central por uma eleição direta e se elege uma diretoria que tem plenos poderes para fazer o que bem entender. E os eleitores não têm o poder da revogabilidade e acaba que o movimento se afasta da base. Então isso dá margem para esse tipo de uso, né? E não é que as pessoas, também é porque a pessoa tem má índole, não, é porque o movimento é organizado daquela forma e leva, né, aquele tipo de atuação, uma atuação que na maioria das vezes vai contra os interesses dos estudantes. Porque o estudante ele não tem aquela malícia, né? Porque, por exemplo, existem partidos que têm uma militância forte, né, e tem essa formação política. Então existe o trabalho da articulação, não é? Então você convence um, convence outro, aglutina um, aglutina outro, e de repente quando você vê já tem um partido político infiltrado dentro do movimento estudantil com vistas de tirar proveito desse movimento, né? E acaba deixando o jovem, né, como assim um instrumento, massa de manobra, porque ele está sendo levado sem muita consciência, né, de que está sendo manipulado de uma certa forma para atender o interesse de grupos, não é isso?